Já é segunda-feira, tô me arrumando pra trabalhar. Ontem o dia foi um típico domingo, não fiz nada de muito interessante. Fiz a minha unha ontem à tarde e basicamente o dia foi: acordei mais tarde, tomei café, sentei no computador pra resolver algumas coisas, fiquei até umas 2 horas da tarde mais ou menos. Tirei um cochilinho porque domingo, né? Enfim, foi isso. Mas o que eu queria conversar com vocês nesse momento é que esse vídeo vai ser um vlog, só pra gente já estabelecer algum roteiro por aqui. A intenção é realmente documentar um desafio que eu tô me propondo fazer, que é a respeito do que, gente, eu tenho estado muito sedentária, muito mesmo. E eu sempre fui tipo de pessoa que ficava assim, ai, porque eu posso comer o que for, que o meu peso não vai passar dos 70. Não passa. E realmente naquela época não passava. Corta pra eu com quase 75 quilos agora. Então, eu vou fazer punção de óvulos de novo esse ano. Já comentei com vocês, eu acho. E tem bastante efeito colateral, pelo menos pra mim. Eu tive muito colateral. Eu tô usando um restinho daquele creme da Garnier azulzinho. E, enfim, eu tive bastante colateral. E um dos meus colaterais é o inchaço. Por conta dos hormônios e tal, eu acabo ficando bastante inchada. Então eu estou me propondo a fazer 30 dias, que no caso começou ontem, mas eu já dei uma furadinha, né? De uma vida mais saudável. Em que sentido? Beber mais água, controlar melhor a alimentação e fazer atividade física sempre que possível. Eu não vou falar que eu vou fazer atividade física todos os dias, porque se eu fizer isso, rapidinho eu vou desistir. Então a minha meta é pelo menos 3 vezes por semana. E daí, se eu for pegando o ritmo, eu faço mais vezes, se não, o mínimo 3 vezes por semana, que eu acredito que já seja o suficiente para sair do sedentarismo. Independente disso, quero aproveitar que eu tô aqui me arrumando pra ir pro trabalho e falar pra vocês que eu tô com vários produtos assim de skincare, de beleza, que eu não vejo a hora que acabem. Gente, como é difícil. E daí eu tô assistindo vários vídeos que chama Project Pen, que é usar até o final, sabe? Realmente usar os produtos até eles acabarem e acabar com todos da mesma categoria antes de comprar novos. E eu acho que eu tô precisando. Vocês sabem que eu já não tenho muita coisa, eu não sou o tipo de pessoa de que tem muita coisa. Mas, gente, eu tenho uma quantidade considerável. Depois eu vou separar, acho que na hora do almoço, eu vou tentar separar todos os produtos que eu tenho naquele armarinho de estoque que fica aqui do lado da minha cama, pra mostrar pra vocês tudo que eu tenho e até para eu enxergar melhor também as quantidades. A minha intenção é separar os que eu vou usar, esses que eu for usar eu vou deixar ali em cima da mesa, todo o resto eu vou guardar, para daí eu usar sempre o mesmo, porque o meu problema é, tem um hidratante corporal, aí eu uso ele, aí de repente eu tô usando o outro, aí de repente eu volto para esse e nunca acaba nenhum dos dois. E eu quero mesmo abrir um pouco de espaço. Tá meio bagunçada ainda, apesar de que eu já tirei umas caixas dali da venda de garagem, porque eu já montei a arara. Mas esses tecidos aqui são tecidos para eco bags, que eu vou costurar para vender de garagem. Eu separei lá do quartinho, trouxe pra cá. Já fiz um limpo aqui na minha estante, que vocês viram ontem de manhã. E eu acho que eu vou tentar reduzir mais um pouquinho para colocar mais uma pilha de tecido aqui. Mas o assunto não era esse. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o que eu vou separar pro Project Pen desse mês. O estado atual da minha mesa. Esses livros aqui eu separei ontem à tarde e esses aqui eu vou devolver pra estante da minha mãe. Esses aqui eu vou dar uma lida essa semana, que são livros que eu já li, então eu vou ler mais rápido. E pra eu ver se eu tenho certeza se eu quero me desapegar. Eu acho que o João Green vai sair da minha estante. Eu tenho esses 3 livros dele e tô pensando em colocar os 3 pra venda de garagem. Esse aqui do Nicholas Sparks também. Porque são livros que eu já li, não são livros assim que eu pretendo ler várias vezes na minha vida. Então, eu vou dar uma lida essa semana e daí eu coloco pra venda de garagem. Acho que é uma boa. Mas independente, aqui eu já dei uma separada em coisas que estão pela metade e que nunca acabam.
Tipo, isso aqui já tá até virado de ponta cabeça, porque tem bem pouco. Esse aqui também tá de ponta cabeça, porque tem bem pouco. Aqui é desodorante daquele da Herbíssimo, que eu coloquei nesse potinho pra ficar mais fácil de usar. Parece que nunca vai acabar. Alguns esmaltes que estão pela metade e eu quero priorizar o uso pra daí focar nos outros que estão cheios ou quase cheios. Esse aqui não, porque esse aqui é novo. Isso aqui é pra remoção de cutícula. Eu limpei o potinho e coloquei removedor de cutícula aqui. Esse aqui também eu não quero que acabe, nem esse. Esses aqui, sim. Então, o que que tem aqui? Óleo corporal, que eu coloquei nesse potinho aqui pra viagem, mas agora eu quero esvaziar o potinho, porque eu não gosto de deixar as coisas no potinho entre as viagens. Esse batom aqui, que eu tenho me sentido meio palhaça quando eu passo. Eu preciso ver alguma forma de usá-lo. Fio dental, não. Aqui tem um perfuminho que eu ganhei. Vou usar até o fim. Tem esse batom aqui, que tá acabado praticamente, mas eu quero terminar de usar o que tem aqui dentro. Eu adoro essa cor e eu acho que eu super compraria outro batom dessa cor. Só que eu quero que ele termine tudo, tudinho, absolutamente tudo. Então eu vou até separar um pincelzinho depois, vou ver se eu pego algum emprestado da minha mãe pra terminar de usar esse. Aí tem desodorante, que parece que nunca vai acabar. Gente, faz mais de mês que eu tô usando e ele tá aqui firme e forte ainda. Um repelente, que também parece que nunca acaba. Esse rímel, que eu comprei, mas eu não amei. Só que eu quero usar até o final, porque meu dinheiro não dá em árvore. Então, eu vou tentar usar esse aqui durante a semana pra trabalhar. E vou deixar o outro da abelha rainha, que é o que eu mais gosto, pra final de semana, enfim. Aí eu separei também esse negocinho aqui de rosa mosqueta, que é um óleo natural pra fazer hidratação na pele, enfim. Coloquei aqui pra ver se ele acaba também, porque não aguento mais ver esse vidrinho por aqui. Ele deve estar vencido desde 2011, eu acho. Acho que nem tem data de validade. Mas enfim, ele é bem velhinho e ele tá bem encardido, relevem. Separei também esse potinho aqui. Só um fundinho, mas eu quero terminar de usar também, porque eu não aguento mais essa latinha por aqui. Mais um potinho de viagem, que tá com hidratante corporal, que eu também quero acabar. Basicamente isso. Eu quero tentar dar uma boa limpada nessa bandeja aqui, nesse mês de maio. Hoje é dia 27 de abril e eu vou atualizando vocês semanalmente de como as coisas estão evoluindo, mas a minha intenção é que ao final de maio eu tenha conseguido eliminar pelo menos alguns esmaltes, a latinha, esses potes maiores que estão com bem pouquinho, repelente e o desodorante para dar uma boa esvaziada por aqui. Aqui eu ainda tenho algumas outras coisas, porém são coisas que eu vou usar, não vou deixar de usar, mas que eu não quero que acabem, né? Que elas vão acabar no ritmo normal delas, que é um olhinho pro cabelo. Esse aqui é um secante de espinhas, que a gente usa raramente, né? Quase nunca. O meu rímel da abelha rainha. Esse gloss, que é o único gloss que eu tenho e que eu gosto bastante. Corretivo também, que é o único que eu tenho. Esses dois batons eu acho que eu vou colocar nos próximos meses. Assim que aquele acabar, eu acho que eu vou incluir um e depois o outro gradativamente, pra que eles se acabem, porque eu acabo não usando muito. E daí eu não sei se eu não uso por falta de hábito ou se eu não uso porque eu realmente não gosto. Descobriremos. Aí aqui são os outros esmaltes que estão mais cheinhos, que eu vou esperar acabar com aqueles pra passar a usar esses. As coisas de skincare que eu uso diariamente, que eu vou deixar por aqui. Esses esmaltes aqui também são daqui, mas são coisas que eu acabo usando com aqueles, mas eu não vou dar um foco pra que eles acabem rápido, né? Que é uma cobertura, uma base seda e esse aqui é pra cutícula. E vai ficar também esse hidratante facial aqui, que não acaba nunca. E por que eu quero usar as coisas de viagem? Porque eu coloquei no potinho pra viagem e ele tá até ficando meio ressecado, sabe? Então, quero que ele acabe logo.
E o meu protetor solar, não quero que ele acabe logo, mas é uma coisa que a gente usa todos os dias, provavelmente ele vai se acabar no ritmo normal. Mas ele vai ficar aqui, porque o foco não é ele. Então, por enquanto, tá isso. Eu preciso olhar depois no armarinho pra ver o que mais que eu vou conseguir colocar aqui pra tentar focar o uso esse mês. Vim caminhar, não vou falar pra vocês que eu tava com aquela vontade, que diga, nossa, que vontade, né? Mas fiz um trato comigo mesma e tô tentando cumprir o combinado. Hoje é segunda, então 1 de 3 tô fazendo. A meta é atividade física 3 vezes por semana. Óbvio que eu não vou sair correndo, porque não dá pra uma pessoa que é sedentária começar a correr da noite pro dia. Mas tô aqui na minha caminhadinha. Minha meta é, ó, tô até ofegante já, é fazer 30 minutos, até porque eu tenho que ir pra faculdade ainda. Então vou fazer uma caminhadinha aqui de 30 minutos. E daí, durante os dias eu vou aumentando progressivamente. Não sei se eu vou caminhar sempre nesse lugar que eu vim, porque não sei, não me sinto muito segura. Mas talvez na hora que eu começar a correr mesmo, talvez eu vá sentido a avenida, que daí na hora de voltar eu volto correndo. E talvez eu me sinta mais tranquila. Mas enfim, bora. Internet, se vocês não passaram por essa privação, era uma coisa comprada por horas. Então eu tinha um pacote de 10 horas de internet por semana. Pense administrar isso. Terça-feira, hora do almoço. E, gente, eu tô com uma vontade de comer um bolinho, assim, de chocolate, sabe? Talvez um bolinho de prestígio. Mas eu não queria comprar um bolinho pronto, porque eu tô tentando reduzir o glúten nessa semana pra ver se o meu intestino dá uma acalmada. Eu tenho síndrome do intestino irritável e eu tava com a minha barriga muito distendida. Esses 2 dias, né, domingo e segunda, que eu segurei o glúten, eu já percebi que melhorou bastante a minha barriga. Então eu vou tentar fazer uma receitinha dessas de micro-ondas sem trigo, pra ver se, né, mata a minha vontade de comer o bolo de prestígio e ainda assim eu consigo seguir dentro da dieta. Eu vou gravar, se der certo, eu conto pra vocês, né, aí eu coloco o take da receitinha. Se não der certo, eu vou comer o que acontecer e vida que segue. O que eu peguei para tentar fazer o bolinho, então? Uma banana que tá bem madura, um ovo, aqui é farinha de aveia, aqui eu peguei um coco. Ele tá adoçado, mas tá tudo bem, porque eu não vou morrer por conta dessa quantidade de açúcar que tem nesse coco. O coco eu acho que eu vou usar para fazer a cobertura. Aí, cacau em pó, eu tenho esse aqui que é cacau 100%. Aqui é whey. Esse que eu tenho é um restinho de whey de ervilha e leite vegetal. Vou misturar tudo, colocar no potinho e colocar no micro-ondas. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Someday. Sei que vocês estão num ângulo horrível daí, mas o enquadramento não é o forte, né? Ficaram assim os bolinhos. Como eu sou muito lombriguenta, eu vou comer quente ainda. Eu não desenformei, não sei se deveria, mas eu fiz 3 com cobertura e os outros 4 renderam 7 bolinhos. Os outros 4 eu deixei sem, porque daí eu coloco, tipo, num potinho e levo pro serviço ou pra faculdade. Hoje, por exemplo, eu saio do serviço e vou direto pra faculdade. Eu entro na faculdade às 6 hoje. Então, parece ser uma boa opção para esse lanchinho, pra não chegar depois da faculdade querendo comer as paredes. Percebi que tá muito quente pra morder, peguei um garfo. A cobertura eu fiz com leite em pó,
leite de coco e o coco ralado. Talvez não fosse necessário leite de coco, né? Mas como eu tinha aqui na geladeira, minha meta tá sendo esvaziar a geladeira, parece uma boa. Ficou docinho, não posso negar. A história do leite em pó não me agrada muito, não sou muito fã. Mas não tá ruim, não. Já paguei caro por comida pior, então tudo bem. Esse whey que eu coloquei, ele tem um residual, sabe? Eu não sei se é por ser de ervilha, mas eu acho que ele tem um... Ou talvez seja por conta do adoçante, porque eu acho que a maioria deles tem, né? É sabor baunilha, mas eu sinto um residual de ervilha ainda bem que acabou. Mas ficou ótimo. Acho que vai matar bem a minha lombriga. Eu ia comer os dois, mas tô achando muita gulodice. Vou deixar o outro pra depois. Quarta-feira, tô eu aqui de novo na minha caminhadinha. Gente, hoje quase que eu não vim. Ontem eu terminei o dia num mau humor que vocês não têm noção. E daí, acordei daquele jeito hoje, né? Dormi mal, tava bem agitada ontem. Enfim, não sei o que foi que aconteceu. Hoje eu tô um pouco melhor, mas não tá aquela coisa que diga, nossa, que carisma. Eu quase não vim caminhar hoje, porém, sexta-feira é feriado, Fer vai estar aqui. E daí eu acho que vai ser mais difícil eu conseguir atingir meu objetivo de 3 dias de atividade física na semana. Então, já vim logo, eu já não tava com muita vontade de ir pra faculdade mesmo. Vim, tô aqui na minha caminhadinha e é isso. Não aconteceu nada de muito interessante de ontem pra hoje. Só que a gente começou a organizar algumas coisas do casamento. Talvez isso que tenha me deixado de mau humor. Não sabemos, né? Mas enfim, por enquanto é isso. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Foolish notions, foolish. Sábado, acabamos de chegar na nossa caminhada. O Fer tá aqui em Tupã, chegou ontem. Ontem eu não fui fazer caminhada, não fiz nada. Mas hoje não tinha como escapar, porque é o último dia da semana e eu precisava cumprir o objetivo de 3 dias de atividade física. A gente fez uma caminhada bem devagar, de 1 hora, que a gente foi resolvendo algumas coisas. E, gente, deixa eu falar pra vocês uma coisa. A gente resolveu marcar a data do casamento, não mais absoluto nada. Então, eu coloquei até um take pra vocês de ontem,
que eu fui ver um lugar pra... Ontem, na quinta, eu acho que eu fui ver um lugar pra fazer a festa. Hoje a gente foi visitar um salão que um decorador fez lá pra gente ver se fechava a decoração. E eu tô achando que vai acontecer. Provei vestido hoje, gente. Provei vestidos. Tô louca? Talvez, mas é isso. E daí a gente tá organizando as coisas pra venda de garagem, porque agora vai ter um monte de coisa uma atrás da outra, né? A nossa venda de garagem vai ser no próximo final de semana. Já comentei com vocês que eu já separei as roupas, tá tudo separadinha já. Essa semana eu preciso dar uma repassada nelas pra ver se tem que pegar bolinha, algum reparo simples que precisa fazer. E eu preciso passar também as roupas na arara. Preciso etiquetar também, preciso até passar na Duda pra poder pegar a etiquetadora que tá lá. E ontem à noite, eu até coloquei um take pra vocês, a gente já fez os aromatizantes de ambiente que a gente vai colocar pra vender lá na nossa venda de garagem. A gente fez de 4 aromas diferentes e, gente, é tão cheiroso, eu adoro. E a gente vai disponibilizar pro pessoal na venda de garagem também. A gente tá pensando em mais algumas coisas e agora, mais do que nunca, vamos ter que pensar em formas de renda extra pra conseguir pagar as coisas do casamento. Porque, gente, sinceramente, a gente pensou num orçamento. A hora que a gente começou a cotar, a gente já viu que a gente precisava dobrar o orçamento. E agora já tá no triplo. Então, não é barato. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque acho que não vai acontecer mais nada. Já são umas 7h30 da noite. Hoje é sábado. Provavelmente a gente vai jantar com os avós do Fer. E não vai acontecer mais nada de interessante. Amanhã eu já inicio o vlog da segunda semana, mostrando pra vocês. Eu não sei se eu vou pesar amanhã, porque não tá fácil, viu? Eu acho que meu peso não mudou em absolutamente nada nessa última semana, mesmo reduzindo doces, que antes eu comia todos os dias, dessa semana eu tentei não comer, mas talvez eu pese só pra gente ter o registro, né? Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem acompanhou o vídeo até aqui, tá tendo vários spoilers do casamento. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!